Boa noite. Ele soprou ou não soprou? Soprou tão forte que me trouxe. Cheguei em cima da hora, você pode tomar seu lugar. Mas nunca tarde demais, né? E sempre uma alegria para mim poder estar aqui, nesse lugar de libertação. Toda vez que eu venho para essa região, uma nostalgia só. E eu me dava conta de que está fazendo 10 anos que eu comecei a experiência aqui. Foi em janeiro de 2015. E aí, voltando agora em janeiro de 2025, quanta coisa, né, Nath? Né, Gui? Naquele apartamento, né? Naquelas caronas até o metrô na linha amarela, Gui. Quantos terços da misericórdia, quantas partilhas. Vocês, mesmo os que não me conheceram em 2015, fazem parte de um momento muito importante da minha história. Mesmo vocês, que eu estou vendo pela primeira vez, estão dentro desse coração que pulsa amor por mim. Eu estou aqui porque Deus me ama. E Ele é tão bom que Ele torna isso útil também. Eu não só recebo, mas tenho a graça de dar. E por isso é sempre uma alegria para mim poder retornar para esse lugar. Você está bem? Chegou bem? Está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus por isso. Porque, aliás, nós estamos no Seminário da Esperança, né? Todo mundo está sabendo. Eu sei que eu não sou a primeira a falar no seminário, então acho que a introdução já foi dada, já está todo mundo com o dever de casa feito. E é bom que você saiba disso. Tem uma frase que diz, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Se você sabe o que está buscando, e quando eu digo que você sabe o que está buscando, você, claro, tem um projeto, tem um plano, tem um objetivo pessoal. Mas Deus separou um objetivo comunitário. E você sabe qual é esse objetivo, não é? Qual é esse objetivo? A esperança. Então, se você sabe que está buscando a esperança, que veio aqui para levar para casa uma sacola cheia de esperança, não aceite menos que isso. Fala, Deus, faz igual o cara lá que lutou com o anjo. Eu só saio daqui com a minha bênção. Preciso eu só saio daqui cheio de esperança. Amém? Eu me chamo Tatiana Porto. Tenho 39, nossa, é tão difícil, acabei de fazer, eu não lembro de falar, né? Idade é uma coisa complicada, né? Quando a gente aprende, muda de novo, aí não funciona. Mas recém-feitos, tenho 39 anos, sou jornalista, trabalho numa fundação do Vaticano, que cuida de cristãos perseguidos, cuida de cristãos que sofrem em muitas dimensões, principalmente perseguição religiosa. Também faço parte da equipe arquidiocesana da Pascom, né? Escrevo para o Jornal São Paulo, para o Caderno Pascom em Ação. Tenho um programa na Rádio 9 de Julho, chamado Pascom em Ação, vizinha ali da Larissa e da Júlia, na paróquia, cadê elas? Na paróquia, eu nunca lembro o nome, qual é o nome? Mãe de Deus, lá fica a rádio e estou lá todo sábado, com exceção dos que eu não vou, que é alguns, na verdade. Vida agitada, é assim. E para mim é uma alegria poder estar aqui compartilhando de novo nesse carisma que Deus me alcança sempre através dele, né? Se eu for partilhar, vai demorar demais. Mas como eu falei, a gente tem um assunto para tratar. Um tema. Você sabe qual é o tema do dia de hoje? Vamos falar junto para ficar bonito? Tá gravando? Então, gente, tem que ser muito arrasante, viu? Qual é o tema do dia de hoje? A esperança em tempos de crise. Para você que só sorriu e não falou, agora sim vamos todos juntos? A esperança em tempos de crise. Você que está assistindo aí através dessa transmissão ou está vendo depois que ela foi publicada, acredito que fica no canal, já grava no seu coração esse tema. É muito importante a gente reconhecer e entender. A gente está falando de esperança por quê? Qual foi a motivação mestra desse tema, dessa inspiração? O Jubileu da Esperança. Papa Francisco foi o primeiro a falar de esperança e não só a falar, mas a reconhecer que o mundo precisa de esperança. Precisa tanto que ele separou um ano inteiro para a gente trabalhar nesse jubileu. Você sabe que a cada 25 anos, desde 1300, se eu não me engano, começou-se a comemorar o jubileu. A cada 25 anos, a igreja festeja. Festeja que ela avançou 25 anos e está se preparando para os próximos 25. E aí o Papa Francisco entendeu que a igreja precisava refletir sobre esperança. Precisava viver esperança.
precisava sentir a esperança. E aí decretou que a igreja do mundo inteiro pudesse olhar para esse tema. E que bonito ver que um carisma que tem, claro, tantas coisas para desdobrar, para compreender. Enquanto o fundador é vivo, tem muita coisa para aprender sobre carisma, inclusive ele, né, para aprender e revelar, mas abraça a inspiração da igreja junto com a igreja. É muito bonito essa unidade. É muito bonito isso fazer parte da experiência íntima do carisma Cristo Libertador, porque faz parte da experiência da igreja inteira. Não é uma comunidade que vive à parte, à margem, caminhando do lado, né? Mas está junto, está dentro, está visceral ali com a igreja. Isso é um dos fatores que mais me admira. Mas eu estava lendo um pouquinho do porquê que o Papa escolheu o tema da esperança, e foi por isso que eu falei. Ele entendeu que o mundo precisava recuperar, reinflamar a esperança. E ele escreveu numa carta, em 2022, a motivação desse ano, em 2025. Você acha que ele pensou em novembro de 2024, no tema da esperança? Meu filho, está no coração de Deus há tempo. Ele escreveu uma carta falando que esse seria o tema do ano jubilar, em 2025. E aí ele fala o seguinte, olha isso, abre o coração, Guilherme Maggio. Que as vozes dos pobres, e aqui não entenda meio teologia da libertação, tá? No contexto, você entende que o Papa está falando da gente, pobres nós seres humanos. Que as vozes dos pobres sejam escutadas neste tempo, de preparação para o jubileu, que, segundo o mandamento bíblico, restitui a cada um acesso aos frutos da terra. E aí ele separa um trecho de Levítico. O que a terra produzir durante o seu descanso, olha para mim, o que a terra produzir durante o seu descanso, ser-vos-á, por que tão difícil, né? Servir-vos-á de alimento, a ti, ao teu escravo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao inquilino que vive contigo, também o teu gado, assim como os animais selvagens da tua terra, poderão alimentar-se com todos esses frutos. Eu vou repetir o trecho de Levítico 25, versículos 6 e 7. O trecho que o Papa Francisco escreveu na carta quando definiu a esperança como fôlego para a humanidade no ano de 2025. O que a terra produzir durante o seu descanso, servir-vos-á de alimento a ti, ao teu escravo, à tua serva, ao teu jornaleiro, ao inquilino que vive contigo, também ao teu gado, assim como os animais selvagens da tua terra, poderão alimentar-se com todos esses frutos. O que quer dizer que é um descanso fecundo. É um tempo de parar. É um tempo de recobrar as forças, de diminuir a velocidade, de diminuir a intensidade de ações, de investidas, mas um descanso fecundo. Um descanso que produz fruto. E esse fruto não alimenta só quem está descansando, mas alimenta os servos, as servas, os animais. Tudo aquilo que está debaixo do regimento desse carisma é alimentado pelo descanso, porque é um descanso na esperança. Deus falava muito sobre isso comigo, né, através dessa palavra, para que a gente comece a entender a inspiração primeiro para cá, para essa casa, mas também que se estende para o mundo inteiro. Esperança, você consegue conceituar o que é esperança? A gente tem no mundo uma definição muito enganosa sobre o que é esperança. É quase como se fosse um otimismo, né? É acreditar que algo bom virá. Se você buscar no Catecismo da Igreja Católica, ele vai explicar o que é esperança, como uma virtude teologal, que junto com a fé e com a caridade nos prepara para a vida eterna. Esperança não está aqui nessa terra. Não é esperança pelo que vem, não é uma sensação. É uma certeza, e certeza da vida eterna. Porque ainda que a gente aplique a esperança a coisas menores, eu tenho esperança de um emprego novo, eu tenho esperança de um casamento, eu tenho esperança de recuperar a saúde. Ainda assim, se você for desdobrar, eu queria muito fazer essa dinâmica, mas eu vou perder tempo demais. Mas se você for desdobrar todas essas pequenas esperanças que você tem, se você for um cristão de verdade, você chega no reino dos céus. Porque para que você quer casar, ter trabalho, ter saúde, para viver bem, para ser feliz, para alcançar uma felicidade que não está aqui, que está na vida eterna. Mas a gente não vive a esperança só
no conceito, no entendimento do que ela é, mas durante as crises. E é por causa das crises que eu estou aqui, porque se fosse para falar só de esperança, o tema não era esse. Mas antes de falar de esperança, como eu não deixo de ser Ludus, eu quero que a gente expresse isso de maneira muito prática. Vou chegar aqui o ambão, meu Deus do céu, tem que fazer mais cardio. Eu precisar da ajuda de uma pessoa. Natália, você, né? Feliciano? Menina, seu nome brotou aqui igual um soluço no meu coração. Venha você, Natália Feliciano. Tá com essa insígnia linda. Bonita, né? O que é isso aqui? É o quê? O sinal do quê? Nossa, o pessoal já tá aqui, ó. Afiado. Todo mundo passou de ano, né? Se fosse caísse no Enem, tava certo. Você vai simples, desenhar o logo da sua comunidade. Desenhar. Pensa que se você fosse da Aliança de Misericórdia, no primeiro logo, o seu problema ia ser maior. Super fácil esse daqui, né? Tranquilo, você vai desenhar. Só que você não vai usar papel, nem caneta, nem celular. Você vai usar pessoas. Eu quero que você reproduza o logo da comunidade só com pessoas. Pode usar quem você quiser, chamar quem você quiser, mas todos os que ela chamará aqui, os que também estão sentados, são peças para ela, viu? Você não dá palpite. Você é peça, tá bom? Você tem um tempinho aí para poder representar de maneira humana o logo da sua comunidade. Não vou poder falar depois, nada. Pode falar, claro. Fala o que você quiser, você é livre. Você é o carisma da libertação. Quanto tempo? Pode ir fazendo. Vamos lá. Falei que não tem tempo, mas eu menti. Tem sim. É que eu precisava de tempo para combinar com ela aqui. Mas mais rapidinho, por favor. Ela tá escolhendo a dedo, né? Quem mais? Você pode chamar, as pessoas estão te ouvindo. Você fala o nome e a pessoa vem, aí é mais rápido. É que tá acontecendo uma coisa ali dentro dela, entendeu? Tem um processo ali, vamos respeitar, né? Tá bom? E esse é o logo? Agora você vai ter que explicar. Toma aqui o microfone. Tá aparecendo o logo, gente? Vamos lá. Bom, eu vou começar pela cruz. Nosso logo tem uma cruz. E quando eu olho para Marlene, e quando eu olho para a história de vida dela, eu consigo olhar esta cruz, que nos fortalece, que nos ajuda e para onde nós sempre devemos ir. A Sandy. Porque quando eu olho para Sandy, eu vejo que todas as grades elas podem ser rompidas, assim como aquelas barras que tem ali, ó, que estão diminuindo. E eu escolhi a Fabiana, porque quando eu olho para a Fabiana e quando eu olho para ela diante de todas as pessoas, ela representa essa união, que é o círculo que tem ali em volta, né? Que é onde todos nós estamos. Simples, Receba seus aplausos, é pra você. Representou, gente? Assim, ela acabou com a minha dinâmica, mas eu não posso nem dizer que ela errou. Depois desse discurso maravilhoso, bate palma de novo aí. Bom, senta lá. Arrasou. Meu Deus. Deus está inspirando, né? Olha a cara de orgulho do Guilherme. Eu que formei. Natália, agora deixa eu voltar aqui. Você se sentiu desafiada
com essa proposta? Que você tem que falar aqui para o pessoal de casa poder ouvir? Vem aqui. Pessoal de casa, tô me sentindo no Bom Dia e Companhia, né? PlayStation. Você se sentiu desafiada? Um pouquinho. Achou em algum momento que não fosse conseguir? No início sim, mas aí logo já passou. Já veio essa ideia brilhante que desconcertou a pregadora e não tinha como te dar legal. nota 0, né? Não, tô brincando. Mas ia ficar bonito uma foto aqui com as pessoas, né? Ia ficar legal. Depois a gente faz de novo. Mas como você se sentiu na hora que, no início, você olhou para o desafio e pensou, meu Deus? Eu falei, e agora? Falei, e agora? O que eu vou fazer? É difícil, né? Você falar sem mostrar, Você consegue definir, você que é dinâmica de psicóloga, demora um pouquinho, mas você tem que ser rápida. Você consegue expressar seu sentimento nessa hora? Que eu te dei o desafio, que você se deu conta do que tinha que fazer. No início, como você disse, achou que não fosse conseguir, mas depois esperou. O que você sentiu? Não sei expressar, não. Mas a palavra que vem na minha cabeça é desespero. Mas eu não acho que eu desesperei. É que foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas é uma responsabilidade também. Muito bom. Bate palma para ela de novo, só para fazer um fundo musical, enquanto ela senta. Você foi muito bem, Natália, inclusive na questão do desespero. Mas enquanto ela montava... entendeu? Droga, acabou com a minha dinâmica. Por que eu não chamei outra pessoa? Enquanto montava aqui, só abrindo um parênteses, algo que Deus colocou no meu coração, né? Enquanto ela ia expressando o logo ali com as pessoas... de uma forma que não é visivelmente perceptível, não é intuitiva. Quem olhasse aqui 3 pessoas não ia definir que aquele era o logo, mas com toda a experiência de vida e explicação dela, isso ficou muito claro. Comunidade Cristo Libertador, ficou claro? Ficou claro até para mim, então imagina para vocês. Mas vinha ao meu coração, eu queria falar isso diretamente, né, para Guilherme, para o conselho, para os formadores, para todos aqueles que têm o pastoreio dessa comunidade. Não esqueçam que um carisma é feito de pessoas, não é um desenho. A gente, às vezes, cai na tentação de proteger o carisma das pessoas. Não aceitando, não tolerando, sendo impaciente, irritadiço. Cara, se não houvesse os que são presos, não existiria vocês. Deus não faria nascer um carisma de libertação se todos fossem livres. Então, e aí vale para todos, né? Cuidado, porque às vezes a gente fica impaciente justamente com quem é o alvo, o motivo pelo qual eu existo. Impaciente com quem é preso no egoísmo, com quem é preso em influências desse mundo, em tantas coisas. Deus falava isso ao meu coração enquanto a Natália ia montando ali o desafio dela, né? Mas diante da nossa eu esperava que ela demoraria mais, né? Que alguém fosse cair, se machucar, aquela coisa, né? De pegadinha de vídeo cacetada, mas tudo bem. Ela se deu bem, ela foi bem. Mas, às vezes, quando a gente está diante de um desafio, a gente sente exatamente como a Natália falou. Cara, será que eu consigo? Você pensou que eu podia ter escolhido outra pessoa? Ai, meu Deus, logo eu? Até o sobrenome. Eu tô assim, eu não sabia nem se era daqui, Natália Feliciano. Coisa de Deus, minha filha. Abraço que é teu, permanece fiel, luta sem desanimar. Mas entendeu? Alguma hora a pessoa, cara, não dá pra mim, não é pra mim. Abraçou com coragem e foi. Mas às vezes, diante dos nossos desafios, a gente se sente incapaz. A gente, diante de uma crise, a gente olha para ela e não vê solução. Mas é preciso fazer 3 movimentos, que a Natália fez exatamente esses movimentos, e eu vou descrever eles aqui para você, para que você também saiba lidar na sua crise. Mas antes, a gente precisa entender o que é crise, não é verdade? Se a gente não tiver os conceitos certos, a gente não compreende tudo que Deus tem para falar. O que é crise? E eu não quero trazer um conceito, uma definição aqui. Eu quero te explicar o que é crise com a sua própria vida. Pensa agora na pior crise que você já enfrentou. A pior de todas, que você já passou. É importante que você chegue nessa resposta, tá? Não vou perguntar, você não vai precisar falar, mas é importante que você chegue. Então, vamos junto. Não se distrai, nem se perde na cabeça, não encontrando nada. Encontra aí aquela crise. Chegou?
Alguém pensou numa crise que ainda está passando? Se sim, eu vou te pedir que tenha paciência e pense em outra. Eu preciso que seja uma que você já passou. Pensou? Eu ia fazer uma dinâmica aqui de partilha em dupla, mas eu vou fazer você e você mesmo, você é sua dupla. Pensa em 3 respostas diante dessa crise, que você já... Inclusive, antes disso, dá uma respirada funda assim, ó. E diz para você mesmo, eu passei. Porque pensa se durante essa crise você não duvidou se conseguiria passar. Quantas vezes durante essa crise você pensou, acabou para mim, não tem mais jeito. Mas passou. Você sobreviveu. Você superou. Então respira fundo aí de novo agora. Eu passei. Foi difícil. Arrancou uns pedaços. Mas eu passei. Agora pergunta aí para você durante essa crise, né? Como que ela se resolveu? Foi através de uma pessoa? Dependeu de você? Você precisou fazer algum movimento para ela se resolver? Ela se resolveu com o tempo? Como muitas coisas na vida se dissolvem com o tempo? Alguém trouxe uma solução para essa crise e te ajudou? Como ela se resolveu? Chega nessa resposta aí. Pensou? O que mudou em você depois dessa crise? Porque sempre muda. O fogo não passa desapercebido em matéria nenhuma. Água, né, Miguel? Papel, o que for, o fogo mexe. Ele esquenta, ele transforma em cinza. O fogo, ele age. O que mudou em você? Talvez essa seja a pergunta que você ainda não se fez diante dessa crise que você viveu. E talvez a crise que você está vivendo agora dependa dessa resposta. Porque só quando a gente identifica o que mudou em mim na pior crise que eu vivi, a gente tem esperança para viver a que eu estou vivendo ou a que virá. Porque, meus irmãos, virá. A vida é feita de crises. É feita de problemas, de superações, de cruzes. Nós estamos aqui para isso, para ser provado. Imagine uma escola que não tem prova. Que diferença vai ter entre um aluno e outro? Como avaliar se ele está pronto? Precisa ter prova, aqui vai ter prova. Vão ter crises. Mas eu queria explicar a crise fazendo você olhar para a sua própria vida, para você falar, aquilo é uma crise. Aquilo foi uma crise, mas não só reconhecê-la, mas reconhecer que ela passou e reconhecer que você não passou igual por ela, mas ela te transformou. Agora, para a crise, trazer a crise, vamos dizer assim, ela é uma chave que abre 2 portas ao mesmo tempo. Na minha casa tem uma chave dessa, 2 portas diferentes abrem com a mesma chave. E aí foi o primeiro spoiler que a Natália deu. A crise, ela abre tanto a porta do desespero como da esperança. A mesma crise pode te fazer entrar numa sala de desespero ou fazer entrar numa sala de esperança. A questão é que você não tem controle sobre a crise, mas você escolhe a porta. E às vezes a gente fica tentando ter o controle da crise. Eu vou fazer esse negócio passar, eu vou ter que terminar isso, eu tenho que mudar, tenho que acabar com isso. E geralmente na crise a gente se precipita. É muito próprio, quando a gente está numa situação de crise, a gente se precipita em alguma coisa. Porque entra na sala do desespero. Não adianta evitar a crise, como eu disse, gente, não vai acontecer. Alguém aqui nunca passou por uma crise? A Rebeca já passou, gente, né? Foi lá o cachorro, pegou a menina. Todo mundo passa por crise. Não tem como evitá-la. Você não tem controle sobre a crise. Você tem controle sobre a resposta que você dá diante da crise. E a sua resposta é abrir a sala do desespero, e essa é mole. Essa é quase aquela da digital, sabe? Você faz assim, a porta abre. Ou a da esperança, essa dá trabalho. Essa chave tem que encaixar certinho, tem que dar as voltas no número certinho. Ela abre, rangendo assim, mas abre. E como é que a gente faz para abrir a porta da esperança? A porta da esperança, olha, estou muito Silvio Santos, gente. Como você faz para abrir a porta da esperança diante de uma crise? Vamos revisar até aqui, para ver se você acompanhou. A crise vai acontecer na vida de todo mundo. E a crise é uma chave que abre 2 portas. A do
ou a da? O que eu faço para abrir a porta da esperança? Estou na hora da crise, Tati. Como que eu faço para abrir a porta da esperança? A primeira coisa é ter consciência da escolha. Você precisa saber que você manda e você rege na sua vida. É claro que Deus manda, que o Espírito Santo nos conduz, mas às vezes a gente vive de forma tão apática, como se não dependesse de mim as mudanças, as transformações, as escolhas que eu faço na minha vida. A gente vive como espectador do próximo tombo, do próximo tapa, do próximo problema que virá. Você precisa ter consciência de escolha. Diante de uma crise, não espere que isso venha de uma sensação de dentro, de uma palavra da oração. Você já é adulto. Viva como adulto. E adulto sabe que faz escolhas. Tenha consciência de que eu preciso decidir. Eu estou diante de uma crise. Eu escolho ter esperança. Eu escolho não me desesperar. E por quê? A segunda coisa. Deixa eu voltar. A segunda coisa que você tem que fazer para não abrir a porta errada, para não abrir a porta do desespero. Revisão de repertório. Olha para a sua vida. Você já viveu alguma coisa que vai te ajudar a viver o que você está passando agora? Sabe aquela frase bem batida? Deus não dá uma cruz que você não possa carregar. Deus não te dá um problema que você não possa vencer. É batida, mas é verdade. E as armas para você vencer o problema de hoje, Deus já te treinou numa situação passada, mas a gente esquece tão fácil. Estava pensando nisso quando a liturgia do dia foi a segunda multiplicação dos pães. Jesus já tinha feito milagre uma vez. Ele continuava sendo Jesus. E os apóstolos falaram, gente, o que a gente vai comer? Como é que vai ser? Só tem aqui 7 pães. Cara, reavalie o seu repertório. Não, pera. Lembra, essa crise que você fez de memória agora há pouco? Ela pode ser arma para te encher do que precisa para vencer a crise de agora. Reveja seu repertório. Use sua vida como arma para você. Sabe quando a gente estuda? Você, quando vai fazer uma prova, eu estou falando bastante de prova, né? Quando você vai fazer uma prova, você não coloca nas questões aquilo que você acha que é. Aí eu sinto que é isso, que a fórmula de Bhaskara, X não combina. Acho que W fica melhor. Não é. Você volta no que você aprendeu, naquilo que você absorveu, do que foi ensinado e aplica na hora que você é aprovado. Agora a gente vive alguns problemas repetidos como se fosse a primeira vez. Isso é infantil. Deus te quer maduro. Avalie o seu repertório diante da sua crise. Avalie o seu repertório. Gente, o celular, ele fecha toda hora e me atrapalha. Revise seu repertório para você poder fazer a escolha da esperança. E a última coisa, muito importante, busque o outro. Às vezes a crise, ela esmaga. Às vezes é uma coisa muito difícil mesmo de enfrentar. E às vezes, por mais que eu busque o meu repertório, por mais que qual é a primeira coisa? Eu tenha consciência da escolha. Eu sei que eu preciso decidir pela esperança. Eu sei que eu já passei por situações que me ajudam, mas eu não tenho forças. Você ainda tem uma terceira ajuda, o outro. Você é do tipo que pede ajuda? Que diz, olha, meu irmão, reza por mim. Olha, você pode me ouvir? Gente, que poder que tem o ser escutado. Às vezes, tudo que você precisa é verbalizar o seu problema. Parece que quando você fala, você escuta melhor. Isso é até a técnica da terapia ali. A irmã sabe bem, né? Quando você pensa num problema, aquilo está tão atormentado dentro de você, tão desordenado, que você não consegue compreender saída. É como um novelo cheio de nó. Mas quando você tem que falar sobre esse problema, você se obriga a organizar a ideia, né? Porque como é que você vai falar? Ó, carimbo, papel, bíblia, saco. Você tem que organizar. E aí, quando você organiza para falar, você começa a ver o seu próprio problema de uma forma diferente. Às vezes, pedir ajuda, falar com outra pessoa e com a pessoa certa. Cuidado com quem você está buscando para tratar daquilo que é precioso. Você não cuida de um problema cardíaco num ortopedista. Busque a pessoa certa para o problema que você tem, mas busque o outro. Encontre no outro, talvez, essa força que falta e que não está em você. Vamos revisar esses 3 passos? Como é que eu faço para entrar na porta certa, na porta da esperança? Primeiro, consciência da escolha.
que é o quê? Saber que eu posso decidir pela esperança. Que não é esperar que isso brote no meu coração, é uma decisão. Eu decido ter esperança. Segundo, revisão de significa o quê? Olhar para a minha própria vida, reconhecer o que eu já vivi e perceber, eu consigo tirar dessa experiência algo para a minha vida, para o problema que eu estou passando agora. E Deus é tão bonito, gente, porque não tem uma situação, é sério. Quando eu estou falando isso para vocês porque é um exercício que eu faço. Quando você está passando uma crise, meu Deus, como é que eu faço isso? Calma. Quando que isso aconteceu? Como eu vivi? Como eu superei? Você sempre encontra. Eu nunca passei por uma crise inédita. Sempre encontro na minha história alguma coisa que me relembre e me ajude. Então tome isso como exercício também. E a terceira coisa? Busque o outro. Fale. E peça oração. Não é só falar. Não é só um calar de consciência humana. É espiritual. Às vezes a pessoa não vai falar nada, né? E às vezes a gente nem sabe o que falar quando uma pessoa procura a gente para falar da crise, né? A gente fala o famoso, é complicado. Às vezes você não sabe o que falar, mas talvez você não precise falar. Reze. Peça o Espírito Santo sobre aquela pessoa, porque o Espírito revela. Ele clarifica. Ele acalma. Ele instrui. Ele é arquivista. Ele tira lá da gaveta aquilo que precisa na hora que precisa. Só reze por ela, você já está fazendo muito. Esses são os passos para a gente poder entrar na casa da esperança. Mas, gente, não basta entrar na casa da esperança. Porque a esperança tem 3 vizinhas fofoqueiras. Você tem vizinho fofoqueiro? Gente, eu tenho uma que... Ai, se eu te contar da dona Beth, ainda bem que ela não está assistindo. Você tem uma vizinha fofoqueira? Aquela que parece que tem como missão de vida atrapalhar a sua vida, né? Prejudicar você. Desde fazer barulho, a reclamar das suas coisas, a pegar as suas entregas do Mercado Livre, né? Aliás, falando de esperança, o padre uma vez fez uma explicação de esperança que eu achei genial. Valeu muito para mim, vou trazer para você. Ele falou que esperança é igual às compras que a gente faz no Mercado Livre. Porque quando você vai lá no mercado, acessa lá o site, coloca os dados do seu cartão, aparece lá, compra concluída, a caminho da entrega. Você fica toda hora conferindo o carrinho, entendeu? Notificação, né? Aquele objeto que você comprou é seu? É seu? É ou não é? É. Você pagou, debitou do seu cartão. Se você for olhar lá, tá lá, o valor tá debitado. Mas está na sua mão? Mas você sabe que é seu. Esperança é isso. É você olhar para o casamento, para o filho, para o trabalho, para o bem espiritual e saber, isso é meu. Ainda não está na minha mão, mas já é meu. Eu paguei um preço por isso. E o preço que nós pagamos pela esperança é o amor a Deus. Porque quando amamos a Deus, a gente sabe que Ele provê aquilo que é o melhor para mim. Às vezes a entrega do Mercado Livre vem mais surpresa, né? Essa semana foi aniversário dos filhos gêmeos de uma amiga minha. Aí eu comprei aqueles brinquedos de Maria Montessori, né? Aquela coisa educativa. Achei lindo, maravilhoso. Quando chegou o negócio tinha essa altura. Eu falei, gente, não li a descrição. Mas vinha escrito, não li a descrição mesmo. O negócio era pequeno, os bebês vão engolir aquilo. Eu fiquei tão decepcionada. Às vezes a gente tem esperança, a gente recebe aquilo que nós pagamos o preço para ter. Não é exatamente o que a gente espera. Mas ela disse que os bebês adoraram. O que Deus envia para nós é melhor do que o que a gente planeja para nós mesmos. Tem esperança do que você está esperando assim, como você espera uma entrega da Shopee. Vamos trocar aqui, trazer mais para perto, né? Em vez de Mercado Livre, a Shopee. E esperança também é algo interessante de falar. É algo que nós temos e Jesus não tem. Eu me dei conta que eu estava preparando essa pregação. Já parou para prestar atenção que Jesus não tem esperança? Tem. Eu devia ter perguntado primeiro, né? Jesus tem esperança? Ele já disse que não, né? Fica feio contrariar a pregadora aqui ao vivo. Não, mas Jesus, esperança é você esperar o que você não está vendo. Jesus já viu todas as realidades. Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas. Tudo que existe e vai existir, ele já viu. Então, fé e esperança são virtudes que ele não tem.
Porque isso significa acreditar e esperar pelo que não se vê. Por exemplo, cadê a Andressa? Tá aqui? Andressa. Você tem esperança de saber como é o rosto do Pedro? Do Pedro. Não, como é o rosto do Pedro? Você tem esperança de saber como é? Não, por quê? Porque você já viu. Agora você tem esperança de ver como é o rosto do Moisés? Ah, muita. Oi? Fica tranquila que os outros dois deram muito certo. Esse daí vai dar também. Esperança é acreditar naquilo que a gente não vê. Jesus não tem esperança. Aliás, falando em Moisés, se prepara para a transfiguração, né, gente? Porque Moisés e Elias estão chegando aí, ó. Já nasceu Elias, Moisés está vindo. Próxima etapa é a transfiguração. Que seja, amém, aleluia. Mas vamos falar de coisas menos aleluiadas, que são as vizinhas fofoqueiras da esperança. E é importante você dar atenção, porque elas vêm, elas atrapalham a nossa vida, viu? Vê se você identifica. A primeira vizinha fofoqueira da esperança é a improbabilidade. Palavra difícil de falar, mas você vai entender. Sabe quando você está esperando uma coisa e você acha, olha, isso é impossível. Isso não tira a esperança? Quando você espera por alguma coisa e você olha para aquela coisa, cara, mas como? De onde vem? Como vai ser? Não tem como. Não é racional, não vai acontecer. Um filósofo disse que o impossível não é um fato, é uma opinião. E como a gente, às vezes, perde a esperança porque considera aquilo que esperamos impossível. Talvez seja o seu próprio progresso, talvez seja a sua cura, que você considera impossível. Eu nunca vou conseguir ser diferente. Eu nunca vou conseguir mudar isso. A minha mãe é assim, minha avó era. Eu já sou assim há tanto tempo. Você sabia? Preste atenção nisso. Entenda isso como uma exortação do Espírito para você. Quando você diz que algo que vem de Deus é impossível, é de Deus que você está desconfiando, não de você. Se Deus te chamou para pregar, se Deus te chamou para ser formador, se Deus te chamou para ser pai, para ser mãe, para ser avô, avó, você pode. Acredite. Porque quando você diz, mas eu não tenho a capacidade, eu não consigo, é de Deus que você está desconfiando. Tem certeza que você quer comprar essa briga? Dizer que Deus não pode transformar você no que Ele tem esperança que seja? Então, o impossível, a improbabilidade, olhar para uma coisa e considerá-la impossível, é a primeira vizinha fofoqueira. E essa vizinha fofoqueira, ela atrapalha a gente através de uma janela. São 3 vizinhas fofoqueiras, cada uma olhando para uma janela, perturbando sua vida. Você que está lá dentro da casa da esperança, tranquila, toda verdinha. Eu gosto de verde. A janela que faz com que essa vizinha fofoqueira, a improbabilidade, atrapalhe sua vida, é a dúvida. Você duvida de Deus, você duvida do que pode acontecer, você duvida de você mesmo. E aí realmente isso tira a esperança. Quando você acredita que Deus pode, até voltando naquelas ações, né? Voltando no seu repertório de vida e olhando, mas Ele já fez tanto mais por mim. Gente, eu me lembro sentada num banco olhando um pregador falar e pensando, eu queria fazer isso, mas não dou conta não. Imagina, gaga. Eu tinha tanto problema antes de começar o meu ministério de pregadora, né? Tinha um problema com a minha aparência. Eu corrigi meus dentes ano passado. Agora eu sorrio mais que nunca. Mas eu tinha uma diastenia, um dente bem separado. E eu morria de vergonha de falar em público por causa disso. Para mim, as pessoas me olhavam e só viam um dente. E eu falei, eu nunca vou falar em público, nunca vou pregar com isso. Imagina, vou ficar chamando atenção para mim com esse problemão que eu tenho no meio da minha cara. E vergonha, e gaguejava. Eu era muito gaga, sabia? Ainda hoje, a minha mãe falava que eu pulava para conseguir falar. Eu ficava... Juro para vocês. Então, como é que uma gaga, uma pessoa com complexo de inferioridade tão grande, vai tomar a frente e falar? Era impossível para mim. E hoje é meu testemunho. O seu impossível pode ser seu testemunho. Se dentro da sua casa da esperança você não deixar se abalar por essa vizinha fofoqueira. Vamos para outra vizinha fofoqueira? A demora. Às vezes o que faz a gente desesperançar é a demora.
Olha, eu acredito, não é impossível, isso pode vir, mas está demorando tanto. Eu já estou esperando tanto tempo. Mas, gente, tempo é uma questão tão variável. Quer ver? Natália, vem aqui de novo. Já era. Deus me falou seu nome, sobrenome, CPF. Quantos sisos você já tirou? Eu sei tudo sobre você. Tá, senta lá. Perguntei para a Natália quanto tempo ela acha que ela precisou para fazer a dinâmica, para construir o logo dela aqui, que arrasou com a minha dinâmica, mas que deu um desfecho maravilhoso. Quanto tempo você acha que ela levou? 4 minutos? 3? 5? 2,5? Que preciso! Você é de exatas, né? Quanto tempo? 2 minutos? Olha que variação, né? 2 minutos, 2 minutos e meio, 5. Alguém acha que levou mais de 5? 10? 7? Sabe quanto tempo levou? A Fabiana marcou ali para mim. 4 minutos. Olha como a gente tem impressões diferentes sobre uma mesma situação. O relógio indicou 4 minutos. Você falou 3, né? Ela estava ali vivendo a situação. Os outros arriscaram até 7, até 2,5. A gente tem impressões diferentes porque o tempo é muito variável. Então, talvez o que você acha que está demorando só depende do seu ponto de vista. E, gente, toda demora é uma preparação. É porque a gente acha que espera é apática. Espera é um movimento parado. Não é. Deus está trabalhando nessa espera. Deus está revisa aí de novo a sua história. Já aconteceu com você? De você estar esperando por uma coisa, a coisa demora. E você muda tanto nesse tempo que quando a coisa chega, ela acontece de maneira diferente. Ou então você nem quer mais. Demorou e você se deu conta de que você nunca precisou daquilo. A demora é fecunda. A demora, ela é boa, ela constrói. Cuidado para as esperas de Deus não causar em você desespero, te fazer sair correndo da casa da esperança e abrir a porta lá do desespero. Espera, Deus não está brincando com a sua vida. Ele sabe o que está fazendo com quem Ele tirou, com quem Ele colocou, com as coisas que Ele fez surgir e com as que Ele te pediu para abandonar. Ele sabe o que está fazendo. Então tenha esperança nas suas demoras. E sabe qual é a janela da vizinha fofoqueira da demora? A demora, ela está incutida dessa ansiedade, né? A ansiedade é um termo tão hoje, né? Tão cheio de significados no nosso tempo, enquanto transtorno, mas essa ansiedade de não conseguir esperar, né? De achar que vai dar errado. Sabe qual é a janela dessa vizinha? A comparação. Que às vezes você até está de boa, mas você olha para o lado e fala, pô, mas fulano conseguiu isso tão rápido. Nossa, mas a outra coisa chegou tão rápido na minha vida, por que essa está demorando? Não é de Deus. A gente dá logo uma conclusão, né? Quando a gente se compara, a gente desmede ainda mais o tempo da espera e se desespera. Cuidado, porque essa vizinha está te cutucando por essa janela. Não ceda a ela. E a última vizinha fofoqueira, eu chamei de pena, mas é o vitimismo. É quando a gente olha diante de uma situação, a Natália falou isso quando fez a dinâmica, né? Por um minutinho ali, muito rápido, eu olhei e falei assim, ai, não sei se eu consigo. E às vezes a gente olha para as situações que nós esperamos e pensa que a gente não é capaz. Não é capaz, não merece. A gente olha para a nossa vida como se fôssemos a vítima da humanidade. A pessoa que Deus escolheu para apertar o difficulty e servir de exemplo para o mundo. Cuidado com esse pensamento vitimista, sabe por quê? Quando você é vitimista, e quem está falando isso para você é uma também. Quantas orações de cura, quantos exercícios, quantas asceses para sair do vitimismo. Que eu achava que tudo que acontecia era contra mim, que o mundo não me amava. Nossa, eu me lembro de uma vez, vou confessar aqui, que eu chorei muito porque o Guilherme fez um evento e não me chamou para pregar. Você lembra disso? Não lembra? Você lembra, Nath? Foi acho que com você mais um? Que eu chorei e falei assim, poxa, eu tô aqui. Ai, que arrogante, gente. Tenho tanta vergonha, desculpa.
Mas, olha, eu fui falar, fiquei envergonhada mesmo. Ele até esqueci do que eu estava falando. O que eu estava falando? O vitimismo, né? Eu falei, não, é que eu não sou. Se fosse outra pessoa da comunidade do Causa Glória, eles dariam, porque eu não sou. Eu não sei pregar, eu não sei falar, por isso eles não me escolheram. A gente sente a vítima. E aí eu ia dizer, né, como alguém que treinou, e pela graça eu posso testemunhar a cura disso. De verdade, por causa de uma frase que Deus me disse na oração, eu vou te contar. Eu curei não, Deus curou meu vitimismo com uma frase. Mas quando você olha para a vida com vitimismo, você transforma todo mundo em opressor. Ele não me entende, ele não me conhece, ele não se importa comigo, até Deus. Você realmente acha que você está cercada de pessoas que são contra você? Será que você não está entendendo errado a forma de amar? Porque as pessoas têm formas diferentes de amar. Para algumas é a presença, né? Eu tenho que estar junto. Para outros não precisa estar perto. Precisa lembrar, precisa dar o toque, né? Ou quem ama pelo toque tem que abraçar, tem que estar perto. Você está sendo amado, sim. Cuidado para não se olhar como vítima da humanidade, porque isso é uma vizinha fofoqueira que tira a esperança. Porque você deixa de acreditar que vai receber algo por acreditar que não merece esse algo. E deixa eu te contar, o segredo realmente não merece, mas não se trata de nós. Se trata do plano de Deus, para mim e para quem está ao meu redor. E Deus me curou do vitimismo. A primeira vez que eu estou testemunhando isso, olha que graça. Com uma frase, né? Ele falou assim no meu coração: a vítima não é você, a vítima é o Cordeiro. E foi no momento em que realmente eu estava passando uma situação muito complicada. Eu vou até contar para vocês a situação. Me diga quanto tempo eu tenho, porque vou aqui. Ah, então tá beleza. Nossa, pega uma cadeira ali para mim. Foi no momento em que meu pai faleceu, há 2 anos. Foi um momento muito difícil para mim. Eu enterrei meu pai num domingo, a minha mãe não foi no velório, e na segunda-feira eu fui para casa da minha mãe, porque ela disse que não estava bem, eu achei que era implicância dela, alguma coisa assim, e ela estava com Covid, né? Estava arrasada na cama. Mãe, vamos para o hospital agora. Levei ela para o hospital, então enterrei meu pai no domingo, na segunda eu estava internada com a minha mãe com Covid, já com princípio de pneumonia. Minha mãe, que é diabética, insulinodependente e cardiopata, tinha infartado 6 meses antes disso acontecer. O médico já olhou para ela e falou assim: olha, ela só não vai ficar aqui muito tempo, porque a gente não tem como internar aqui muito tempo. Mas olha, ela vai sair. Quando ela sair, não precisa nem piorar. Se ela continuar como está, você já leva para ela para tal hospital. E assim, quem já passou pelo luto sabe disso, né? É muito próprio do luto. Você acha que vai perder todas as pessoas que você ama. Quando você perde uma, você fica com aquela sensação de que o outro também vai embora. Então, quando meu pai faleceu, eu pensei: minha mãe está indo. Eu lembro que, como foi Covid, eu tive que fazer o teste também, né? Aí preenchi a ficha lá, e a menina preenchendo minha ficha perguntou: pai, mãe, vivo? Eu não consegui responder. Eu ainda não tinha verbalizado que meu pai tinha morrido, eu tinha enterrado ele um dia antes, você entende? E para mim, a minha mãe estava morrendo também. Então ela perguntou: pai, mãe, vivo? Eu não conseguia responder. Nesse tempo, eu estava passando por um processo muito complicado com a minha comunidade. E no momento que eu mais precisava, eles não estavam comigo. Eles não foram no velório do meu pai. E quando eu mandei mensagem para lá, falando: gente, por favor, reza pela minha mãe, porque acho que ela está morrendo também. Eu também estava com Covid, claro, peguei a 6ª vez que eu peguei Covid. Já pedi 2 músicas no Fantástico, já. Eu também estava muito mal, né, doente mesmo, e eu não tive esse aconchego, não me senti acolhida pela minha comunidade por conta de um período específico. Não é que foi assim toda a vida, pelo contrário, eu nunca posso reclamar disso da minha comunidade, que sempre cuidou de mim com todo amor, mas esse período específico, e isso hoje eu entendo porque Deus tinha um propósito para isso, eu não fui acolhida por eles. Então, as pessoas, esse pedido de oração nem chegou em toda a comunidade. A pessoa para quem eu pedi ficou nela. Ela nem contou para as outras a situação que eu estava vivendo, né? Então, eu não tinha a acolhida dos amigos. Eu estava doente, estava sentindo que minha mãe ia morrer, estava no luto ali de dias do meu pai. E a minha mãe, ela entrou numa situação de que toda vez que ela me via triste, chorando a morte do meu pai, ela falava: por que Deus não me leva logo?
se vocês sofrem de uma vez só, eu tenho que morrer de uma vez. Então eu disfarçava o luto para não causar esse pensamento na minha mãe. Eu lembro de acordar de madrugada e ir para o banheiro chorar. E aí eu estava sem fazer sessão de terapia nesse período, porque eu estava indo Rio, São Paulo, com meu pai internado. E aí, nessa hora, eu já estava muito mal, mandei mensagem para o meu terapeuta, falei assim, pelo amor de Deus, separa um dia aí, qualquer dia, eu estou de quarentena mesmo, qualquer horário para você me atender. Ele, olha, Tati, desculpa, mas eu estou largando os atendimentos porque a minha esposa tentou suicídio e eu estou deixando de atender para cuidar dela. Tá, boa sorte, vou rezar aqui por vocês. Deus tirou todas as pessoas, não sobrou ninguém. Gente, eu me lembro sentada na sala da minha mãe com essa sensação, não sobrou ninguém. Meu pai morreu, meus amigos não estão comigo, estou me despedindo, estou nos últimos dias da minha mãe, porque na minha cabeça era isso que ia acontecer. Eu estou doente, nem meu terapeuta pode me acolher. Mas Deus foi tão bom que naquela hora Ele me revelou, filha, eu precisei tirar todo mundo da frente para você perceber que sempre fui eu. Sempre fui eu que te ajudei, não foi outra pessoa. Não foi uma instituição, não foi homens, não foi amigos, não foi família, fui eu. Depois Ele botou outras pessoas na frente, graças a Deus. Mas aquele período Ele tirou todo mundo para eu poder... Sabe quando tem muita pessoa na sua frente? Aí aquela multidão sai e você olha centrado aqui? Foi Ele, eu sobrevivi a esse momento. E sabe o que isso mudou em mim? O conhecimento que eu tenho de mim. Eu sempre atribuía todas as minhas forças a coisas externas. E eu entendi que eu era capaz de muito mais do que eu sabia sobre mim e do que eu realmente era. Essa crise me ajudou a aprender sobre isso, a aprender isso sobre mim. Então, olhe para as suas crises. Olhe para as suas situações. É que você está vivendo agora. A que vai começar amanhã às 9 da manhã. A que vai começar exatamente daqui a um mês. Todas que virão a partir desse dia e as que estão em pleno vapor aí dentro do seu coração, ganhando etiquetas aí dentro de você. Você pode optar pela esperança. Você não precisa lidar com a sua crise, com o desespero. Você tem chaves. Fuja das vizinhas fofoqueiras. Quais são as vizinhas fofoqueiras, gente? A improbabilidade, a pena ou vitimismo e a demora, a espera daquilo que virá. Ah, eu não falei qual é a janela da vizinha fofoqueira da pena, né? Do vitimismo. É a culpa. No final das contas, você se acha vítima porque você se vê culpada. Você acha que as pessoas te maltratam porque você acha que merece isso. É por isso que você acha que sempre o melhor que você vai receber das pessoas é pena e não amor. Mas você é amada. Você é amado. Não acredite nessa vizinha fofoqueira. Eu quero terminar dando um exemplo de esperança que está lá na palavra, em João 21. É um pouquinho grande, acho que eu não vou ler tudo não, eu vou só dar o contexto aqui e ler a parte que mais importa. O que aconteceu aqui no final do capítulo de João, gente? Jesus morreu, ressuscitou. Nessa hora os discípulos estão sem saber o que fazer. Gente, ele morreu, mas a nossa esperança estava toda nele. A gente achou que ele ia restaurar Israel, que a gente ia subir aqui numa milícia de fogo até o céu, que a gente ia dominar essa terra no nome de Deus. A gente fez tantos planos e Jesus só morreu. E agora? O que vai ser? Aí qual é a atitude de Pedro? Explica lá no versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Você entende o sentimento de Pedro nessa hora? Cara, eu deixei minha família. Lembra que ele já tinha cobrado isso de Jesus? Mestre, nós deixamos famílias, bens, casas, barco, tudo por você. E aí? Ele já tinha feito essa cobrança e agora aquilo pesou. Eu abandonei tudo, eu deixei tudo e Jesus só foi embora. O que eu faço? O que Pedro decidiu fazer? Voltar de onde começou. Quando Jesus encontrou Pedro, ele estava fazendo o quê? Pescando. E ele falou assim, olha, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu vou voltar para a minha vida de antes, porque lá eu tinha o domínio, lá tinha o controle, lá eu era o especialista,
Lá eu não era arriscada a minha vida, eu sabia o que eu estava fazendo. E Pedro, numa profunda desesperança, num profundo desespero, faz o caminho de volta para a sua vida e vai pescar. E os outros falaram assim, a gente não tem o que fazer, eu vou contigo, né? Os discípulos foram com ele. Entraram no barco e pescaram, não foi? Conseguiram peixes? Nenhum. Isso lembra alguma coisa? No primeiro encontro com Jesus, o que aconteceu? Passaram a noite toda e não pescaram nada. Você entende que Deus estava provocando neles? Eles decidiram voltar de onde parou. E Jesus, você quer voltar? Então vamos viver exatamente como aconteceu. Aí aparece Jesus lá na areia, falando, joga as redes do outro lado. Eles jogaram e mal podiam puxar a rede de tanto peixe. Exatamente o que aconteceu. Aí nessa hora, João, o discípulo amado, olha para Pedro e fala, cara, não pode ser outra pessoa. É o mestre. É o mestre. E Pedro, que estava sem esperança, o que ele faz? Se veste porque estava nu. E essa alusão à nudez de Pedro é uma referência de Adão e Eva. Depois de cometer o pecado, se veem nus. Pedro, depois de voltar atrás, depois de tudo que recebeu, depois de tudo que aprendeu, volta atrás como principiante. E é bonito que Jesus fala, jovens, o que estão fazendo? Jesus chama os discípulos de jovens. Em algum outro momento da palavra, ele atribuiu essa característica a eles? Ele está falando imaturos, inconsequentes. E Pedro estava assim. Aí ele se veste. Ele retoma a postura dele. Ele retoma o caráter dele de Pedro. Se joga no mar e vai a nado até a areia, porque é o mestre. Eu preciso estar com ele. Jesus fala, vai lá atrás os peixes. Senta aqui, vamos assar. Como se nada tivesse acontecido, né? Fez um Macfish para a galera. Mas aí depois narra nas escrituras, e essa parte eu quero ler. Porque Jesus faz o seguinte. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais que a estes? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta meus cordeiros. Segunda vez disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? E lhe disse, Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas? Quantas vezes Jesus fez Pedro dizer que o ama? Jesus estava restaurando. Eu sei que tu me negou e eu te disse que isso ia acontecer. E tem algo interessante porque na tradução original, Jesus pergunta para Pedro, quando fala de amor, usando a palavra ágape. Que ágape é esse amor que dá a vida, esse amor intenso. E quando Pedro responde, ele responde com filia, que é um amor mais simples, um amor de filho. Não é esse amor que dá a vida, né? As crianças estão no fogo hoje, viu? É a transfiguração chegando. E aí Jesus pergunta de novo, usando a palavra ágape. Você é capaz de dar a vida? E Pedro olha e fala assim, eu te amo, Jesus. Mas não assim. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, isso no texto original. A nossa tradução, está aqui o nosso teólogo, que não me deixa mentir sozinha, brincadeira, não me deixa mentir. A tradução original fala isso. E na terceira vez Jesus pergunta para Pedro com amor filia, tu me amas? Nesse amor, e Pedro disse, sim, eu te amo. Porque quando Pedro bateu no peito e disse, Senhor, para onde for eu vou também. Se te prender eu vou junto, damos na cara dos bandidos. Né? Ana, carioquei demais aqui agora, deixa eu voltar. Mas quando Pedro bateu no peito, achando que ele tinha essa capacidade de dar a vida por Jesus, o que Jesus falou para ele? Pedro, ainda hoje tu me negarás. Quando a esperança de Pedro foi ele mesmo, ele negou. Quando Jesus pergunta para ele, você é capaz de amar dando a vida? Pedro olha para o seu repertório,
olha para a sua pequenez, para as suas falências e diz: Senhor, eu queria muito, mas eu não tenho isso ainda. Ele reconhece a sua fragilidade. E aí Deus dá uma nova missão, falando o quê? Apacenta as minhas ovelhas. E olha que bonito. Lá na primeira pesca, lembra que Jesus está reconstruindo aqui o primeiro encontro com Pedro, né? Jesus disse o que para Pedro? Vem e farei de vós pescadores de homens. Pedro estava sozinho? Estava com os outros 3 discípulos, o irmão dele, André, e os outros 2 discípulos, né? E Jesus fala: vinde e eu farei de vós pescadores de homem. E agora, nesse período, nesse momento, Jesus muda a figura de linguagem. Não é mais pescador, é o quê? Pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Porque, gente, o pescador cuida do peixe. Naquele momento, no início da missão de Pedro, Pedro precisava alcançar corações. Jesus era o pastor. Era Jesus que pregava, era Jesus que curava, era Jesus que denunciava. Ele era o pastor. Mas Jesus estava voltando para a glória. E estava declarando para Pedro que ele, nossa, fica arrepiada, declarando que ele continuaria a missão de Jesus. O que parecia uma correção de Jesus, porque Pedro fica até triste, né? Pô, Jesus, tu sabe que eu te amo. Fica jogando na minha cara, né? Perguntando 3 vezes. Deus estava instituindo uma nova missão para Pedro. Eu não quero mais que você seja pescador, que só alcance e entregue, alcance e encaminhe. Porque o pescador faz isso, né? Ele vai no mar, joga a rede, pega e leva para ser vendido, para ser dado para as pessoas. Mas o pastor, ele cuida. O pastor trata. O pastor está perto. E Jesus fala para ele: apacenta as minhas ovelhas. A partir de agora é você o pastor. E ele fala isso com os outros discípulos. Ele chama Pedro na intimidade, porque essa é a missão específica de Pedro. Ser pescador de homens, ele falou para os que estavam ali. Mas apacentar as minhas ovelhas, ele disse só para Pedro. Sabe o que eu quero dizer com isso? Às vezes o que parece para você uma situação de crise é só uma mudança de fase. Deus está só te promovendo. E às vezes a gente acha que está sendo castigado. A diferença está onde, gente? Como é que eu vou saber se uma situação de crise é um progresso na minha vida, é uma bênção que Deus quer começar, é uma nova missão que Ele quer me dar, ou se é um castigo, algo que vai me destruir, acabar comigo? Como é que eu sei? Eu já te ensinei. Abrindo a porta certa. Na dúvida, sempre lide com esperança nas suas crises. Porque Deus sempre tira algo de bom de tudo que acontece, gente. A pior crise que você possa estar vivendo, a pior perda, a pior dor que você está vivendo, Deus tira algo de maravilhoso disso e você cresce. A escolha está nas suas mãos. Olhar para a sua situação de crise. Pensa se Pedro fizesse como Judas. Caraca, eu fui pescar, voltei atrás. Jesus me flagrou ali na hora. Ainda ficou perguntando para mim, me fazendo falar 3 vezes que eu pequei, vou me enforcar. Se Pedro tivesse desesperado nessa hora, o que a igreja não teria perdido? Mas Pedro teve esperança e continuou. E aí agora ele não só alcançava os peixes, mas ele curava. Aliás, a sua sombra curava. É isso que narra Atos dos Apóstolos. Ele que pregava, olha Pentecostes, em poucas palavras converteu 5.000. Era ele o pastor, o novo pastor. Existe uma missão para começar onde termina a sua crise. Você só precisa decidir se escolhe viver ela com esperança ou com desespero. E preste atenção, é uma escolha mesmo. É algo racional, algo consciente, algo que você se convence. Às vezes a gente olha essas virtudes como algo totalmente abstrato. Ela não é tangível, a gente não pode tocar, mas ela é totalmente concreta, porque é uma decisão. Tome isso, faça isso por você. Faça isso por aqueles que Deus espera que você colabore para a missão deles. Você sabia que tem uma missão dependendo, esperando a sua esperança? Deus tem esperança em você. Não desanime, Deus. Escolha ter esperança também. Fecha seus olhos. Porque se essa é uma decisão, precisa começar com consciência. Não se distraia.
Deus quer alcançar o seu coração. Revise nessa hora aquilo que você ouviu nesse momento e que mais te tocou. Do que é esperança, de como abrir a porta da esperança, de como entrar com essa chave que você tem na mão que se chama crise. Como as vizinhas fofoqueiras querem te atrapalhar em permanecer na esperança. Como aquelas janelas dão acesso a você. Pense nos exemplos que foram dados. Deixa Deus revelar algo ao seu coração, porque existe algo, escute isso. Existe algo que eu falei aqui, que eu só falei porque você estava aqui. Porque foi endereçado a você. E você sabe reconhecer o que é isso. Deixa Deus te munir da capacidade de ter esperança. E eis diante de nós a fonte de toda esperança. Graças e louvores se deem a todo momento